Salmo 103, a partir do verso 1. Bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e de coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e que lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém. Esse salmo é um salmo de Davi, e se você prestar atenção, nesse salmo a gente não vê nenhuma situação peculiar, nada de... Ele não se situa em nenhum lugar, ele não diz nenhum momento pelo qual ele está passando, ele não diz, como a gente vê em outros salmos, que ele está passando por guerras, ou lutas, ou por aflição, ou por qualquer outro contexto. Ele não dá nenhum contexto para a gente. O que a gente vê nesse salmo é Davi falando com alguém a respeito do que deveria ser feito. Com quem que Davi está falando? Você conseguiu perceber? No primeiro versículo ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Davi estava falando com ele mesmo. Ele estava falando com ele mesmo, não parece estranho? Ele não fala para ninguém, ele não está convidando ninguém, ele não está orando a Deus, mas ele está falando consigo mesmo. Por quê? Porque ele percebeu algo que muitas vezes a gente se esquece, que é se esquecer do Senhor. Muitas vezes a gente se esquece daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Muitas vezes a gente deixa para trás, deixa para lá, as coisas que o Senhor fez na nossa vida. E por que isso é importante? Por que é importante a gente se lembrar das coisas que Deus faz na nossa vida? Eu tenho certeza que você já passou por momentos de se sentir triste, abatido, angustiado, desanimado, meio seco, talvez meio frio com Deus, meio distante do Senhor. E Deus sabia que esse tipo de coisa podia acontecer com a gente. Por isso, Ele várias vezes na sua palavra, Ele nos fala com relação ao perigo da gente se esquecer do Senhor. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu com você, só comigo. Você está passando, eu estou passando por uma dificuldade muito grande, e aí a gente fala, preciso buscar Deus, vou orar, e vou fazer jejum, e vou orar todos os dias, vou ler a Bíblia todos os dias, porque eu preciso dessa bênção, preciso dessa resposta de Deus. E aí você se dedica, você é disciplinado, você vai atrás e busca e ora. E quando você recebe a bênção que você precisava, a gente desiste, a gente para. Não, você nunca passou por isso, só eu. Nunca aconteceu de você precisar de uma bênção de Deus, buscar Deus, e quando Ele te dá a bênção, você fala, falou Deus, obrigado, até a próxima dificuldade. Só comigo, né? O Senhor sabia que esse tipo de coisa ia acontecer com o seu povo.
Quando a gente vê na palavra de Deus instruções para que a gente se lembre daquilo que o Senhor fez, para que a gente louve ao Senhor, para que a gente bendiga o seu nome, como o salmista está fazendo aqui, tem um motivo. E não é porque Deus é uma pessoa que precisa ser encorajada, que precisa que as pessoas falem bem dele. Vou te falar uma coisa. Se você adorar a Deus, se você disser que Deus é santo, Ele não vai ser mais santo do que Ele já é. Se você disser que Ele é bom, Ele não vai ser mais bom do que Ele já é. Se você não falar nada, não vai mudar 1 milímetro de quem Deus é. Ora, se a questão não é Deus ser transformado, quem que é mudado quando a gente bendiz o Senhor ou quando a gente louva o Senhor? Só tem duas partes nessa equação. Ou sou eu, ou sou Deus. Se Deus não muda, quem vai mudar? É a gente. É a gente. Quando Deus nos ensina que a gente precisa olhar para Ele e se lembrar dos seus feitos, não é porque Ele precisa ser inflado no seu ego. Deus não tem problema de ego. Deus sabe quem Ele é. Ele se declara, Ele se revela na sua palavra. Ele fala assim, eu sou o Todo-Poderoso, eu criei todas as coisas, eu fiz, eu conheço tudo, eu sou o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Então, Ele não precisa ser lembrado de quem Ele é. O salmista, quando ele diz para a sua alma, bendize ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, ele sabia que ele precisava se lembrar daquilo que o Senhor havia feito na sua vida. Que não importavam as circunstâncias pelas quais ele estava passando. Assim como a gente cantou agora, Senhor, não importam as circunstâncias, eu vou te louvar. E bendizer ao Senhor significa eu decidir reconhecer aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Toda vez que você passar por um momento de mornidão, de secura, de tristeza, de abatimento, de falta de esperança, a gente precisa fazer algumas coisas muito práticas. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque todos nós passamos por isso, não é verdade? Como o salmista fez, a gente precisa fazer um inventário daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Ele diz assim, não bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios. É muito comum que a gente só se lembre das coisas grandes que o Senhor fez. Assim, a gente só se lembre dos grandes milagres, das grandes coisas poderosas. E se esqueça do cuidado diário do Senhor. E eu vou te dizer mais. Mesmo aquelas grandes coisas que o Senhor fez, muitas vezes ficam apagadas na nossa mente. Assim como o povo de Israel. Eles haviam saído do Egito, haviam sido libertos de uma escravidão de 400 anos. Deus havia tirado um povo cativo de um lugar do reino mais poderoso da época, o Egito. Deus fez vários milagres, operou várias maravilhas, vários sinais, mas isso não foi suficiente para marcar o coração daquele povo, para que eles não se esquecessem de Deus. Portanto, a gente se lembrar daquilo que Deus fez não é alguma coisa passiva, gente. Não conte com a sua memória, ela vai te decepcionar, ela vai te trair. Mas Davi aqui fala assim, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E aí ele começa a listar esses benefícios. E é interessante, porque o primeiro benefício que ele fala que o Senhor havia feito na sua vida, ele diz assim, no versículo 3, ele fala, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. A primeira coisa que Davi se lembra é o fato de que Deus o havia perdoado. Deus havia dado vida, havia sarado, havia livrado, mas a coisa mais importante, a primeira coisa que vem ao coração de Davi, quando ele faz um inventário da sua vida, daquilo que Deus fez na sua vida, é o fato de que Deus o havia perdoado. E por que isso é tão importante na vida de Davi? Davi sabia que todas as outras coisas vão passar. A segunda coisa que ele fala é que é Deus quem sara todas as tuas enfermidades. Ele está falando para a sua alma, olha, alma, bendize o Senhor, porque Deus te perdoou os pecados. Deus te salvou e Deus te curou de todas as suas enfermidades. Depois ele diz, é Ele quem te redime da cova
E Ele que te coroa ou te cerca com graça e misericórdia. Davi sabia que todas essas coisas iriam passar. Mesmo que Deus o curasse das suas enfermidades, ele sabia que um dia a sua vida ia se encerrar. Davi está olhando para aquilo que é de fato importante. Gente, nós estamos sendo preparados para a eternidade. A gente não pode se esquecer disso. A gente não pode se esquecer disso, que a coisa mais importante que o Senhor fez na nossa vida foi o fato dele nos dar acesso à eternidade com Ele. Todas as outras coisas, gente, vão passar. Daqui 50 anos, 100 anos, nenhum de nós vai estar mais aqui. Todos vão ter passado. Mas a nossa vida com o Senhor é eterna. E o fato dele ter nos perdoado os pecados, dele ter nos trazido para perto de si, ter quebrado aquilo que nos separava dele, é o maior benefício que a gente tem que enxergar do Senhor. Porque isso ninguém pode tirar de nós. A nossa saúde um dia vai embora. Os nossos bens um dia vão acabar. O nosso relacionamento com as pessoas um dia vai passar. Mas o nosso relacionamento com Deus está na eternidade, guardado pelo Senhor, pelo fato dele ter nos dado o perdão dos nossos pecados. Davi sabia que ele precisava olhar para esses benefícios e trazer isso à memória para que ele pudesse passar pelas situações da sua vida. Nesse momento, ele está tirando os olhos do seu momento atual e olhando para uma perspectiva muito maior da eternidade. A sua vida tinha muito mais valor do que aqueles anos que ele iria passar aqui. E a gente precisa aprender a colocar isso em perspectiva na nossa vida também. Porque senão a gente vai estar sempre amargurado, triste, inseguro, com medo, preocupado, amargurado. Aquele sentimento de, puxa vida, eu não recebi aquilo que eu queria. Eu não tive aquilo que eu almejava. Mas Davi colocou os olhos nos feitos do Senhor e soube priorizar esses feitos. Ele falou, Senhor, o Senhor me perdoou. E mais para frente, no Salmo, ele diz assim no verso 12, ele fala, quanto dista o Oriente do Ocidente, ou seja, a distância, a mesma distância que está o Ocidente do Oriente, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados, as nossas transgressões. A distância é infinita, gente. É como se Deus falasse assim, os seus pecados estão tão longe de você que eles não te afetam mais. Eu não enxergo mais os seus pecados na sua vida, porque eu os afastei de você. Quando Moisés também estava para entrar, levar o povo para a Terra Prometida, o Senhor falou várias vezes em Deuteronômio 8, eu quero ler alguns versículos para você, a respeito do perigo da gente se esquecer do Senhor. No versículo 1 diz assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordenho, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, possuais a terra que o Senhor prometeu sob o juramento aos vossos pais. No versículo 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. No versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Versículo 11, guarda-te de não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Versículo 14, para que não se eleve e não te esqueças do Senhor teu Deus. Versículo 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá forças para adquirires riquezas. 19, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis. E aqui a gente pode achar que Deus está fazendo uma barganha com o seu povo. Ó, se você não me obedecer, você vai morrer. Como se o morrer fosse um castigo de Deus para a não obediência. E eu quero te dizer que vai muito além disso. Toda vez que Deus te dá uma ordem, não é para esperar você errar para te punir com alguma coisa. A ordem e o mandamento do Senhor é uma proteção para a nossa vida. Deus está nos protegendo.
Quando a gente recebe a instrução de se lembrar do Senhor e bendizer o Senhor, não é como eu falei, porque Deus tem um problema de ego. É porque quando nós obedecemos e quando nós olhamos para o Senhor e desejamos bendizê-lo e vemos aquilo que Ele fez na nossa vida, isso amolece o nosso coração e gera fé em nós. Se a gente lê com cuidado esse salmo, você vê que existe uma progressão. Parece que Davi vai ficando cada vez mais feliz, mais cheio de Deus, mais impressionado com com a obra do Senhor. E é isso que a palavra de Deus nos convida a fazer todos os dias. Parar para meditar naquilo que o Senhor fez e é. Os seus feitos, os seus livramentos na nossa vida. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A gente precisa desenvolver o hábito de falar: Deus, obrigado porque o Senhor fez isso, porque o Senhor me livrou aqui, porque o Senhor é poderoso, porque a tua palavra tem promessas para a minha vida, e eu vou andar por elas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me guia todos os dias. Obrigado, Senhor, pela palavra que eu recebi no domingo, porque ela está fazendo efeito na minha vida hoje. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, porque o Senhor abriu os meus olhos, porque o Senhor me perdoou os pecados, porque o Senhor me salvou. Se a gente ficar olhando as coisas que não deram certo, as coisas que a gente não tem, as coisas que a gente não fez, as vezes que nós falhamos, só vai trazer peso, tristeza, desânimo para nós. Mas quando nós olhamos para o Senhor, como o salmista Davi está fazendo aqui, olhando para quem Deus é, para aquilo que Ele fez, nós somos transformados. E não só aquilo que Ele fez por nós, porque o que Ele faz é fruto do seu caráter. Deus faz o bem porque Ele é bom. Deus me salva porque Ele é misericordioso. Deus me abençoa porque Ele é gracioso. Mas eu preciso enxergar a maneira como o Senhor cuida da gente, como Ele nos trata. E eu quero apontar algumas coisas para você. Versículo 8 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno. Olha, ser misericordioso significa que Deus não nos vai dar o castigo que a gente merecia. Misericórdia é você não receber o castigo que você merecia. Agora, quando a gente fala que o Senhor é compassivo, está dizendo que que Ele é bom, que Ele tem graça para nós. Quando a gente lê que Deus é longânimo, significa que Ele demora para se irar. Não quer dizer que Ele não se ira, porque a ira de Deus também nos protege. Sabia disso? A ira de Deus é uma maneira dele nos proteger. Pensa, por exemplo, num pai que repreende e corrige o seu filho. Um pai que não corrige o seu filho, não está tendo amor pelo seu filho. O pai que de fato ama, o pai que de fato deseja o bem para o seu filho, vai corrigi-lo e vai se irar contra ele para que ele seja encaminhado no caminho correto. Mas o Senhor não é como muitas vezes nós somos. A gente se ira e perde as estribeiras, não é verdade? A gente, quando fica nervoso, sai chutando todo mundo, brigando com todo mundo. Quantas vezes a gente não repreende nossos filhos além da conta? Quantas vezes a nossa maneira de lidar com alguma outra questão ultrapassa os limites do bom senso? Mas a palavra de Deus diz que Ele é longânimo, Ele é lento em irar-se. Deus não perde a cabeça. Deus nos trata segundo a medida correta para que nós voltemos para o caminho dele. Ele também nos diz no versículo 9, não nos repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Isso quer dizer que ele repreende sim, mas não perpetuamente. Ele nos repreende na medida correta, a medida necessária para que nós voltemos aos seus caminhos. E a sua ira não é para sempre. Mais uma vez, ele se ira, mas ela não é uma ira eterna. Ela é a ira da medida necessária para nos corrigir e nos trazer para perto dele. No versículo 11 diz, no versículo 10 diz, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. A gente precisa se lembrar que Deus tem paciência, nos ama e não nos trata segundo os nossos pecados.
Se nós fôssemos tratados segundo aquilo que nós fazemos, a gente já estaria morto. Mas o peso do pecado, a condenação e a punição do nosso pecado foi colocada em Jesus. Ele recebeu essa condenação no nosso lugar. Então, quando a gente faz esse inventário a respeito das coisas que Deus fez, nós precisamos nos lembrar da maneira como Ele nos trata. O seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu cuidado para conosco. Porque isso, como eu falei, vai aquecer o nosso coração. Quando você se lembra de alguém que te trata bem, que te ama, como você fica? Você é encorajado, não é? Você não fica feliz de poder chegar em alguém que sabe que vai entender as suas dificuldades, que vai ter uma palavra de consolo para você, de esperança para você, de encorajamento? A gente precisa olhar para o Senhor dessa forma, se lembrar daquilo que Ele pode fazer na nossa vida, daquilo que Ele tem feito na nossa vida, porque isso vai nos transformar, vai nos ajudar a sermos aquecidos em amor por Ele. No versículo 13 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. A palavra compadecer aqui significa um amor muito profundo. É uma empatia muito forte. É a mesma palavra que existe lá em Isaías 49:15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Ou seja, o Senhor está falando o seguinte: uma mulher que amamenta pode se esquecer do seu filho? Ela não vai ter amor, não vai ter graça, não vai ter compaixão daquele seu filho que está amamentando ainda, a quem ela está amamentando ainda? E Deus fala assim: ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, porque tem mães e mães. Mesmo que aquela mãe seja muito boa, ela pode passar por um momento que ela não consegue mais dar aquilo que seu filho precisa. Mas o Senhor fala assim: ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, eu não vou me esquecer do meu povo. Eu não vou me esquecer de você. Então, quando você estiver abatido, triste, desanimado, se sentindo longe do Senhor, achando que o Senhor não está te ouvindo, achando que o Senhor não está respondendo a sua oração, achando que não tem mais jeito de voltar para Ele, lembre-se que o Senhor se compadece dos seus filhos. Que mesmo que uma mãe que amamenta se esqueça deles, o Senhor não vai se esquecer jamais. Isso faz parte da maneira como o Senhor nos trata. Também no versículo 18, e aqui eu quero terminar, diz assim: para que os que, versículo 17 em diante, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia do Senhor é tão grande e tão eterna que ela não consegue pegar só a minha vida, ela vai alcançar os filhos dos meus filhos. Ao mesmo tempo que o homem é passageiro, é como a flor da relva, que de um dia para o outro desaparece, a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. Ele diz assim: para com os que guardam a sua aliança, e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aliança é um contrato, gente. Aliança é um contrato. A gente vê na palavra de Deus algumas alianças. Uma aliança que Deus fez com Noé, de não destruir mais a terra através de um dilúvio. Ele fez uma aliança com Abraão, de multiplicar a sua descendência e abençoar toda a terra através da vida dele. Fez uma aliança com Davi, dizendo assim: da sua descendência eu vou levantar um rei. Fez uma aliança através de Jesus. Aliança de Jesus conosco. E a aliança significa que duas partes se comprometeram com algo. Aliança significa que nós precisamos escolher nos tornar parte dessa aliança. Não é uma aliança obrigatória, compulsória. Mas a aliança é alguma coisa que eu decido. Você não casa com ninguém obrigado.
Quando você se casa com alguém, você faz uma aliança com aquela pessoa. Você deseja estar do lado daquela pessoa. E o salmista está falando o seguinte, que o Senhor guarda a sua misericórdia para aqueles que têm uma aliança com Ele. Nós decidimos fazer parte dessa aliança com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero me casar com o Senhor. Eu quero fazer um contrato com o Senhor. Eu aceito as suas condições, porque o Senhor me aceita como eu sou. Apesar de mim, o Senhor quer estar comigo. Então eu quero fazer parte dessa aliança com o Senhor, sim. Nós temos o privilégio de escolher fazer parte dessa aliança com o Senhor. E quando nós estamos em aliança com Ele, nós somos objeto dos seus benefícios, do seu cuidado, da sua graça, da sua misericórdia. Mas o Senhor nos chama a nos lembrarmos daquilo que Ele fez, para que a gente não ande por aí desanimado, triste, emburrado, amargo. Não é esse tipo de vida que o Senhor tem para nós. Mas para que a gente não caia nesse erro, nós precisamos tomar a decisão de nos lembrarmos. É um exercício, é uma disciplina. Sabe, as pessoas acham que a fé é alguma coisa que é separada ou dissociada do nosso pensamento, do nosso raciocínio. Mas não é. A minha fé é baseada naquilo que Deus se revela, na revelação de Deus para nós. E eu tenho a possibilidade de raciocinar. Se Deus fez isso, Ele vai fazer assim. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu ando desse jeito porque o Senhor me mandou andar. E se eu estou andando, cumprindo a minha parte da aliança, Ele vai cumprir a dele. E o que é mais tremendo é que mesmo quando eu falho na minha aliança com Ele, Ele permanece fiel. O que é mais tremendo é que quando eu peco, as minhas transgressões são perdoadas, os meus pecados são afastados de mim. O peso e o pagamento do meu pecado foram levados por Jesus. Essa aliança que nós temos aqui, que o texto está falando, é a nossa aliança com Jesus. Ele fez uma aliança com a gente. Hoje nós vamos celebrar a ceia. E a ceia não é outra coisa senão a gente se lembrar daquilo que o Senhor fez. Se lembrar dessa aliança. Por que a gente faz sempre? Por que a gente faz todo mês? Para que a gente se lembre. É uma maneira da gente se lembrar. É uma maneira da gente trazer à memória aquilo que o Senhor fez. E permitir que esse conhecimento, essa palavra, aqueça de novo o nosso coração na direção do Senhor. De modo que a gente não se esfrie dele, que a gente não desanime, que a gente não seja levado pelas circunstâncias. O salmista aqui não diz qual momento que ele estava falando, mas ele está dizendo, na verdade, o seguinte: não importa o momento que você esteja passando. Você pode estar feliz, você pode estar com problema, você pode estar triste. Bendize ao Senhor em todo o tempo. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque na medida que nós nos lembramos dos seus benefícios, nós somos fortalecidos, somos aquecidos no nosso amor pelo Senhor. Somos renovados na nossa fé. Lembramos daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, das suas promessas, da sua fidelidade. Nós amamos e servimos a um Deus que não volta atrás nas suas promessas, que é fiel na sua aliança para conosco, mesmo quando nós não somos fiéis. Eu queria pedir para você pegar o seu cálice, nós vamos tomar a ceia agora. Obrigado. Como eu falei, essa aliança com o Senhor não é compulsória. Nós decidimos entrar em aliança com Ele. E a ceia é um momento de mesa, de comunhão, da gente ter tempo com o Senhor. Não tem coisa mais gostosa que a gente sentar na mesa para conversar com aqueles que a gente ama, não é verdade?
A tradição da gente almoçar junto em família é um negócio tão legal. Por quê? Porque a gente está celebrando a nossa comunhão, o desejo de estarmos juntos. E Jesus instituiu isso com os seus discípulos, para que eles se lembrassem dessa aliança que ele fez com cada um de nós, em que ele deu o seu corpo representado pelo seu pão, que foi partido por nós, foi rasgado, foi quebrado por nós, em que ele derramou o seu sangue, que é a aliança, é o vinho da aliança, é o vinho com o qual ele celebrou essa aliança conosco. Quando a gente senta para almoçar com alguém, a gente celebra, né? A gente faz tim-tim com alguém, não faz? Mesmo que seja com água. Isso é o sinal de que nós estamos nos alegrando com o nosso Salvador, com aquele que deu a sua vida por nós. Nós estamos nos lembrando das suas promessas, estamos nos lembrando daquilo que ele fez no nosso lugar. Nos lembrando que ele é fiel em cumprir as suas promessas, e nos trazer para perto dele, e nos levar para a eternidade com ele. Jesus disse que ele iria para o Pai preparar lugar para nós. Ele está preparando, ele está quase pronto, gente. Está quase pronto. Em breve nós estaremos com o Senhor. Em breve ele vem buscar a sua igreja. Os sinais são claros. E a nossa esperança é saber que, a despeito de quem somos, do que fazemos, ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser levados com ele. Então, não tenha medo. Não se preocupe. Os dias são difíceis e vão piorar. Mas o nosso Deus está conosco. O nosso Deus já perdoou os nossos pecados. Ele sara a nossa vida. Ele nos tira da cova. Ele nos levanta. Ele renova as nossas forças, como da águia. Ele enche a nossa vida de bens, para que a nossa velhice seja renovada, e a nossa força seja renovada. É o que diz o Salmo. Eu decido andar pela palavra do Senhor. Eu decidi fazer isso. Por isso, como nós cantamos aqui, não importam as circunstâncias. Eu vou louvar o Senhor. Eu vou esperar o Senhor me chamar. Eu vou esperar para estar perto com o Senhor. E eu quero te convidar para fazer a mesma coisa. Se você tem algum tipo de dúvida, algum tipo de medo, algum tipo de receio, você talvez pense assim, mas eu? Será que eu sou salvo mesmo? Será que Jesus morreu no meu lugar mesmo? Será que Deus vai me aceitar? Vai. Basta que você entre em aliança com Ele. Diga assim, Senhor, me aceita diante do Senhor, por causa daquilo que Jesus fez na minha vida, por mim. O Senhor afasta de nós os nossos pecados, assim como o Ocidente se afasta do Oriente. E eu amo essa ilustração, porque quando a gente faz esse movimento, a gente faz o sinal da cruz, ó. É a cruz em que Jesus foi morto, demonstrada. Foi a cruz de Jesus que fez com que o meu pecado fosse separado de mim. Você pode se alegrar com isso? Amém? Feche seus olhos então. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, te engrandecer, porque o Senhor veio até nós, o Senhor é aquele que nos trata com misericórdia, com graça. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, compassivo, justo, longânimo, paciente conosco. Obrigado porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, segundo a aliança que o Senhor fez conosco. E nós estamos celebrando, Senhor, aquilo que o Senhor fez conosco. Nós queremos exaltar o Teu nome e dizer que precisamos do Senhor. Que nos lembramos do Teu corpo rasgado, do Teu sangue derramado e nos alegramos porque o Senhor fez isso por nós, mesmo quando não merecíamos, a despeito dos nossos pecados. Muito obrigado porque a Tua palavra se cumpre. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua graça e misericórdia. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pelo corpo partido. Obrigado porque por causa das Tuas feridas nós fomos sarados, curados, perdoados, purificados, regenerados no Senhor, para a eternidade, para a glória do Teu nome. Nós Te adoramos, Jesus, e celebramos o fato de o Senhor estar conosco aqui, ceando conosco.
Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelas tuas promessas, por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor tem feito. Nós te bendizemos, Senhor, por todos os teus benefícios para conosco. Pela saúde, pela paz, pela direção, pelo consolo do teu Espírito Santo, pela direção do teu Espírito Santo, pelo poder derramado sobre nós, pelo fruto do teu Espírito manifestado em nós. Nós te adoramos, te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.